aí ou está com problema de internet? Ô, Mauro, estou ouvindo, sim. Então, tá bom. Então, vamos tocar em coisas que a gente já viu em outros cursos, fase do solo, ciclo, parâmetros. Né? Então, aqui eu pediria para a minha equipe de apoio não misturar essa etapa de problemas, procurando não ficar igual, né? E o exercício que a gente vai fazer agora é não ficar na mesmice de ficar repetindo slides iguais e fazer exemplo do capítulo 1, né? Por o que o Espírito Santo vai, e mais a nossa experiência de campo e de gabinete, colocar aí nos problemas que vão aparecer, mesmo que às vezes não está ligado ao slide propriamente dito. Então, nós estamos no capítulo 1 dos nossos... Capítulo não, capítulo 2, que na verdade é a fase 1 do ciclo de qualidade, que é onde que eu tenho que saber a necessidade do cliente. Caracterizar o empreendimento face aos aspectos geotécnicos. Qual que é o problema geotécnico? E problema para nós não é apenas algo que deu errado. Problema para nós é alguma coisa que eu já vivi de erro e que eu tenho que ter um cardápio de coisas que eu vivi e que o Espírito Santo vai trazer da memória, vai trazer para a memória, melhor, para eu lembrar e não cometer o mesmo erro. É essa que é a ideia do problema, caracterização do problema. Então, veja, todos nós, talvez os mais jovens aqui tenham uns 20 anos, não sei, mas então tenho 20 anos de idade, eu tenho 40, eu tenho 65, eu tenho experiência de vida. Se essa experiência, boa ou má, ela tem que ser registrada, de tal sorte que você, no próximo passo, no próximo ano, você não cometa os mesmos erros. Essa é a caracterização do problema. A gente vai aprendendo com os problemas. O cristão vai se santificando com os pecados. Se ele não pecar, então como ele vai se santificar? Não tem nada para santificar. Se ele já é santo, então ele é um mentiroso, porque não existe cristão, né? Filho de Deus que seja santo. Se é o processo de santificação, como que ele é santo? Né? E tem algumas religiões que falam em santo. Então, avalie. Não estou querendo meter pau numa denominação ou outra. É só lembrar da história do Nicodemos, que eu não vou contar de novo. Origem das patologias. Bom, qual que é a origem de todas as patologias, pessoal? Quem me disse o que é? Hã? A origem de todas as patologias é não ter nascido de novo. E ter morrido lá no Adão e Eva. Né? Bom, qual que é o problema? Então, o problema é uma coisa que eu já vivi. Tem uma frase que eu não vou saber repetir agora. Eu não vou procurar agora, senão eu posso me dispersar. Mas que fala que... Quer dizer uma coisa assim, que aprender com o problema dos outros é a coisa mais inteligente. Mas, veja bem, se você vê o problema do outro e acusa, você não vai aprender nada. Você tem que ver o problema do outro, né, e ajudar o outro. Aí você nunca mais vai esquecer daquele problema e você não vai cair naquele problema. Eu tenho essa ideia. E tem a ver com essa história de problema. Né? Então, qualquer obra que eu vá fazer, tudo que eu vou fazer, vai ter problema. Problema que já houve no passado, que eu tenho que projetar no hoje para poder não acontecer no futuro. Vocês acham que cálculo de estabilidade de talude, cálculo de fundação, controle tecnológico, qualquer coisa que vocês podem falar de engenharia, e não é só de engenharia, mas enfim, que hoje nós fazemos de um tal jeito é porque o homem fez no passado e errou? Tudo é por causa de uma necessidade. O erro é uma necessidade, saber dos erros para construir um modelo que os
que seguem a gente, os nossos filhos, a nova geração, não cometam o mesmo erro. Isso é uma analogia com o processo criado por Deus, que é a santificação. E que é para amar um ou outro, ou seja, para passar para frente. Então, todas essas obras que estão aí, elas estão envolvidas com controle tecnológico, de uma forma bem ampla. Controle tecnológico. Nós vamos falar de aterro, mas tem controle tecnológico de aço, de concreto, de madeira, de tudo. De todos os materiais. Por sinal, falando em materiais de construção, o solo é material de construção, mas ninguém fala que solo é material de construção. Assim como o concreto, aço, madeira, o solo é material de construção. Por sinal, todas as construções estão sobre solos e rochas. Então, faz parte da construção a fundação. E se tiver sobre o aterro, então, controle tecnológico do aterro, que é o solo sendo usado para um maciço que vai receber fundações. Uma barragem, um muro de arrimo, de aterro. E a norma de projeto geotécnico, evidentemente, que vai tocar nesse assunto também, relativo a como faz o projeto, está ligado ao aterro controle tecnológico. E recordar, mais uma vez, essa história das fases do solo sempre é bom, né? Para a gente saber que os solos são formados por 3 fases: o grão, os vazios entre os grãos, que pode ter água e pode ter só ar. Tá? Então, esse é o desenho que a gente sempre coloca aí como... apesar que as setas... A equipe de apoio, as setas estão todas erradas, hein? Conseguimos desformatar o slide e os contatos do grão em grão não estão um grão em grão. Né? Eu reputo, vocês me perdoem, né? Aí depois vão falar assim, não, mas eu já teve reclamação desse tipo. Não, o curso dele, ele fica falando dos erros da equipe e tal. Senhores, e não é? E quem é que não erra aqui?